Olá! Tô com isso daqui porque meu cabelo tá horrível, tá crescendo, não tenho o que fazer com ele pra não ficar ruim, então vou passar a gravar só de touca e de capuz de casaco. Bem, ontem foi quarta? Hoje é quinta. Ontem foi quarta, consegui treinar em casa, porque, né, mais uma vez, o tempo tava daquele jeito, mas aí pelo menos eu treinei em casa, né, show de bola e tal. Nossa, tanto que hoje tô toda cheia de dor. Eu treinei superiores, né, dividi entre superiores e inferiores para treinar em casa. E, nossa, minhas costas estão doendo, meus ombros, tudo doendo pra caramba. E normalmente minhas dores começam 24 horas depois. Era para ter começado agora, mas não, começou ontem de noite. Inclusive, ontem de noite começou também... meu casaquinho, ele tem orelhinha porque ele é de gatinho. Ele tem aqui espaço pro Anubis entrar, tanto que fica sujinho. Tudo fica sujo assim por causa da pele do Anubis, né? Que é uma pele oleosa. E... o que eu tava falando? Comecei bem, hein? Que tava o tempo ruim, aí treinei em casa. E no final do dia eu comecei a sentir dor de cabeça e dor no corpo dos exercícios, né? Eu acho que a dor de cabeça foi dos exercícios também. E veio a dor muito antes, né? Porque, como eu disse, normalmente é só 24 horas depois que eu sinto a dor. E aí, ontem à noite, eu fiz já como é que ia ser os exercícios de hoje. Hoje era para ser inferiores, né? Só que aí eu acordei ainda com dor de cabeça. Olha que legal, estou com dor de cabeça até agora. Eu tomei remédio antes de dormir. Aí de manhã eu acordei com dor de cabeça, tomei mais remédio. E o remédio não é fraco não, tá? É forte. É um remédio de pó, que é pra fazer efeito mais rápido. E continuo com dor de cabeça. Vou tomar mais 2 pó. Só que aí vou ter que, né, trabalhar, fazer as coisas. Não treinei, porque, né, enxaqueca. Não é legal treinar com enxaqueca. E olha que legal que eu quero mostrar pra vocês. Só porque eu não posso treinar hoje. Olha como tá o tempo. Vocês estão vendo Silent Hill? Não. Vocês estão vendo chuva? Não. Essas poças são, né, que tá chovendo já há uns 5 anos. Mas hoje tá chovendo? Não. E hoje eu posso ir pra academia malhar? Não, né? Então, é isso. Só pra falar com vocês que o tempo tá me ajudando, meu corpo tá me ajudando realmente a voltar a treinar, gente. É isso aí. Parece que as coisas estão realmente, tipo, me impedindo de fazer as paradas que é pra fazer, mas eu não vou parar, não. Hoje, não vou treinar, né, que tô com enxaqueca, a menos que à noite eu fique melhor, e aí eu resolva treinar em casa mesmo, até mesmo ir pra academia. Eu acho difícil, tá? Porque eu acho que essa enxaqueca vai ficar o dia inteiro, infelizmente. Mas amanhã, se eu acordar sem enxaqueca, eu vou treinar. Se estiver chovendo, eu vou treinar em casa. Se não estiver chovendo, eu vou pra academia. É isso, cara. É o nosso corpo tentando impedir, é o clima tentando impedir, mas eu tenho que ser mais forte, né? Tenho que treinar. Outra coisa, eu parei de tomar um dos meus remédios, o remédio de compulsão alimentar. Não sozinha, tá? A minha Nutri, não, qual que é o nome dela? Da cabeça. Neuro. A minha neuro, né? A gente resolveu fazer uma mudança, porque eu tomo, né, alguns remédios, uns para ansiedade, essas paradas assim, para enxaqueca e para compulsão alimentar. Ela cuida dessas 3 áreas aí comigo. E desses remédios, o que é o pior de todos, né, o tarja preta, eu estava tomando ele numa dose que ele ajuda com a ansiedade, mas dá para aumentar ele um pouco, que ele ajuda também na compulsão, porque o outro estava achando que não estava ajudando tanto. Então, o que a gente fez? Ela tirou o outro e aumentou a dose desse que vai, né, ajudar na compulsão. Então, eu não preciso 2 para compulsão. Só que o que aconteceu? Para eu comprar os remédios, né, eu faço a consulta com ela online, porque ela é brasileira, porque, né, eu já estava tendo acompanhamento com ela há um longo tempo, eu não queria trocar só porque eu vim aqui para Portugal. Então, ela passa a receita, e aí eu tenho que marcar numa clínica aqui que a gente já... Tipo, que ele já tá por dentro de tudo também. Então, ele simplesmente pega o que ela mandou e põe o nome dos medicamentos daqui, põe lá a receita dele com o nome dele, né, que é português.
Aí a gente vai na farmácia e compra. E não é toda a farmácia, tá? Porque a gente não tem AR, como vocês sabem. Então a gente não pode comprar com desconto, essas coisas assim. E não, pelo que a farmacêutica lá falou, se a gente tivesse o negócio lá de... O SUS daqui, temporário, não dá para comprar com desconto, tá? Então a gente vai nessa farmácia que a gente já sabe que consegue comprar, que já tá tudo certo, e compra lá. E aí o que aconteceu? Não tinha esse remédio nessa dose maior, né? Eu tomava antes de 50 miligramas e ela mudou para 70. Esse de 70 estava em falta nacionalmente e não tinha dado para voltar. E, tipo, eu já estava até sem um remédio por causa, né, desse tempo todo aí. Tipo, eu fiquei sem um remédio por causa disso, na verdade, que ele foi comprar e aí não tinha, e aí não podia comprar o de 50, porque, né, a receita estava de 70. E aí tinha que voltar no médico, só que aí já tinha fechado. O médico português já tinha fechado. Aí, no outro dia, teve depressão, um monte de coisa, não consegui, mas aí fiquei sem remédio esses dias. Aí, beleza, aí meu marido conseguiu lá, pegou a receita do de 50, foi na farmácia e comprou. Só que aí, nisso, desde que eu tinha conversado com a minha neuro, né, lá do Brasil, eu fui fazendo o desmame do outro lá, né, que eu ia substituir. Então, o que acontece? Hoje, eu estou sem nada para controlar a compulsão. E o que está acontecendo? Eu estou querendo comer a casa toda. Eu achava que o remédio não estava fazendo efeito, mas ele estava fazendo efeito. E aí agora, tipo assim, eu ainda tenho o remédio, né? Tipo, sobrou lá, e até com um monte, tem uma caixa meio que cheia. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou voltar a tomar, né? E tem que ser aos pouquinhos de novo, porque não dá pra você, né, meter tudo de uma vez. Então, vou ter que fazer lá como eu fiz no começo, né? Que é voltar a tomar aos pouquinhos. E aí, porque, tipo assim, a gente compra receita para 2 meses. Então, eu vou ficar sem esse remédio de compulsão por 2 meses e com outro remédio na quantidade que eu já tomava, que não controla a compulsão por 2 meses. Então, imagina, 2 meses de volta com compulsão, não vai ser muito legal, né? Então, eu estou pensando em voltar a tomar, né? Aproveitar que eu tenho aqui, né? Que ia sobrar mesmo. Então, tomar até eu conseguir, de fato, comprar o outro remédio. E aí eu faço o desmame de novo desse para tomar o outro. Então, essas são as novidades para hoje. Vou começar hoje a fazer isso de voltar a tomar esse remédio, porque a fome tá ficando pesada. É isso. Olá! Mais uma vez, né? Vou ter que agora só gravar com alguma coisa na cabeça, né? Por causa que o cabelo tá bem legal. Até ele conseguir crescer, vai ser assim. Então, mais um dia aqui gravando, né? Tô conseguindo gravar aí todos os dias, pelo menos de manhã, contar um pouquinho aí do dia anterior, né? E o que pretendo... Ah, agora tu sai, né? Queria mostrar ele arranhando, ele fica arranhando esse tapete ali. Tentando falar, né, um pouquinho aí do dia anterior, o que é a ideia do dia de hoje, né? Então, ontem eu falei para vocês, né, que eu acordei... Na verdade, eu fui dormir com enxaqueca e fiquei com enxaqueca o dia inteiro. E, assim, uma enxaqueca sinistra. Para ser sincera, ainda não acabou todo. Mas deixa eu contar como foi ontem. Na verdade, né, como eu falei, anteontem à noite começou as dores musculares, né, que eu tinha feito exercício em casa, não foi nem... E, tipo, foi de boa, foi sem peso, foi com peso corporal. Teve só alguns com uma cordinha, sabe? Tipo, aqueles elastiquinhos, assim. E, tipo, levíssimo. E poucas repetições. Então, tipo assim, não sei porque que eu tô com tanta dor assim, né? E aí começou já as dores, né, no anteontem, que foi o dia que eu fiz o exercício, que normalmente demora 24 horas para virem as dores.
e começou a enxaqueca já também. Aí eu tomei um remédio que é um pó, que ele é forte, né, e age rápido porque ele é um pó. Só que, assim, um dele é 400 gramas. Normalmente, no Brasil, eu tomava um que era de 1.100. Só que aí o que eu faço? Eu tomo esse quando não tá tão forte e quando tá mais forte eu tomo 2 pó, né? Aí, beleza, eu tomei um só porque eu falei, vai passar, porque eu vou tomar e vou dormir. Normalmente, quando eu tomo e vou dormir, é mais de boa de passar, né? Aí, acordei com dor. Aí, tomei 2 pó de manhã. E não malhei, né? Ontem de manhã, porque tava com dor. Aí, tomei, fui dormir mais um pouquinho, né? Pra passar, como eu falei. Normalmente, quando eu tomo um remédio e durmo, é mais fácil de passar a dor. Não passou. Aí eu fui, tomei mais 2 pó, se eu não me engano. Acho que foi. Tomei mais 2 pó, que eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas, né? Vou tomar 2 pó e viver a vida. E aí, cara, foi assim, durante o dia, eu sentada, parada ali, né, tentando trabalhar, gastando toda a minha energia para tentar concentrar, porque, cara, tava no nível, assim, de ir perdendo a concentração e perdendo o foco, né? Mas aí fiz de tudo para conseguir fazer meu trabalho lá e tal. Só que aí teve uma hora que tava ficando cada vez mais forte, aí eu falei lá no meu trabalho, falei, tá ruim aqui, tô com dor de cabeça, tô tentando, né, tal, mas aí um pouquinho depois eu resolvi realmente parar, porque não tava mais conseguindo focar, sabe? Aí, beleza. Aí, meu marido, ele ficou em casa ontem, né, que bom, que aí pôde me ajudar. E aí ele foi na farmácia comprar um remédio mais forte. Que bom, porque eu já tinha conversado com a minha neuro, né? A mesma lá dos remédios de ansiedade, compulsão e tudo mais. E também eu falei da enxaqueca, né? Que eu pedi um remédio mais forte. Quando eu estava no Brasil, ela passava um remédio mais forte, que tinha que ser com receita, que era um remédio que só vinham 2 na caixinha. E aí ela passou um similar aqui. Esse vem até mais na caixinha, acho que vem 8 e é sublingual. Só que eu não achei ele tão forte assim. Bom, aí meu marido comprou, eu tomei, sublingual ruim no gosto, mas tomei. Aí, beleza, né? Fui, e aí eu tinha que comer, eu só tinha almoçado, né? Eu tinha que jantar. Nossa, já tava sem fome de tanta dor que eu tava. Aí, beleza, eu me forcei a comer e ainda com dor, ainda com dor. Aí, isso assim, eu tomei o remédio, era o quê? Umas 6 horas da tarde, por aí. Aí eu, antes de dormir, ainda tomei outro. E durante a noite eu acordei, né, para ir no banheiro e tal, e aí eu vi, ainda tô com enxaqueca. Eu falei, cara, ferrou, vou ficar sexta-feira também com enxaqueca o dia inteiro, não é possível. Só que quando eu acordei, tava assim, sem dor de cabeça, sem enxaqueca. Eu falei, maravilha. Só que aí, né, levantando e tal, indo fazer as coisas assim, uns certos movimentos davam uma dor fraquinha lá no fundo. E aí, é aquilo, né? Tem dado uma leve aumentada, ainda tá cedo, ainda são 9h14. E, tipo, já tá aquele negócio, se eu faço um movimentinho assim um pouquinho mais rápido, já dá uma dor. E eu sei que vai ser o dia inteiro aumentando. Eu já vou tomar 2 pó hoje de manhã. E olha, gente, tem não sei se vai dar para vocês verem. Isso é outra coisa. O tempo tá limpo, né? Dava para eu ter ido para academia. Parece que vai chover, tá tudo mais escuro ali, né? Pro canto, mas dava para eu ter ido de manhã. Eu acho que dá para vocês verem, tem um arco-íro. Deixa eu tentar dar um zoom para ver se fica melhor de ver. Estão vendo aí? Dá para ver o arco-íro. Olha que bonito. Viu? Mas então... É isso. Hoje vai ser mais um dia que eu ia fazer isso em casa, sabe? Hoje ia ser inferiores, né? Porque como eu acordei, né, sem enxaqueca, né, que eu achei... Falei, dá pra fazer. Aí, quando eu também fui vendo que, só certos movimentos dão um pouquinho, eu falei, se eu fizer bem de leve, bem de boa, acho que não é um problema. Mas aí, só de tipo, começa o dia, toma banho, troca de roupa, não sei o quê, já deu uma leve aumentada. Então, eu acho que eu não vou correr o risco, porque eu tenho que trabalhar, né? Então é isso, vou agora tomar 2 pó e tentar viver o dia. E aí, eu quero depois tomar só mais 2 pós quando eu for dormir. Que é aquilo que eu falei, né, mais uma vez. Quando eu vou dormir, normalmente, é melhor de passar. O arco-íris já praticamente foi embora.
Mas é isso, gente. Se eu tiver mais alguma novidade, eu volto aí. Olá! Hoje vocês vão ver meu cabelo zoado mesmo, porque... Nossa, eu acabei de passar, sei lá, umas 2 horas com o Thor. Dei banho e tive que tosar ele, porque, cara, o pelo dele tava muito embaraçado. A gente tá um tempo já, né, sem o carro. E aí, porque a gente tava levando ele num pet shop, né? Muito bom até o rapaz brasileiro. Só que eles não têm leve trás aqui, né? Que a galera não usa. E aí eu não tenho como levar ele, né? Sem ter o carro. Aí eu dei banho nele. Acho que foi uma semana e meia atrás. Só que eu não consegui pentear, porque ele sente muito, cara. Quando você vai pentear, o pelinho dele é bem fino, né? E aí ele sente muita dor, ele fica, sabe, reclamando. Aí eu não gosto de ficar fazendo, né? Porque machuca ele. E aí ficou tudo, nossa, muito embolo, muito embolo. Aí beleza, né? Deixei. Aí eu fiz com o Loki também. Só que com o Loki é muito mais de boa, porque o pelo dele não é tão fino. Então eu consigo desembaraçar sem ele sentir dor, sem ele sofrer, né? Aí tava bem embaraçado, não no nível do Thor, porque o Thor, cara, parece que tem tipo uma manta, assim, de nó, assim, né? O do Loki não tava tanto assim, aí eu consegui desembaracei ele todo. Demorou também, nossa, perdi minha coluna, que fiquei sentada no chão com ele, mas consegui desembaraçar ele. E aí, isso foi acho que segunda ou terça de manhã, né, que eu fiz. E aí eu falei, cara, quero fazer com o Thor, só que com o Thor vai ter que ser final de semana, porque eu vou ter que ficar o final de semana todo pra tentar desembaraçar ele. Aí agora de manhã, né, hoje é sábado, dia 14, são 12h42. Eu acho que eu comecei umas 9h30, dei banho nele, né, e sentei aqui no meu escritório, no computador, e fiquei tentando desembaraçar ele, mas, cara, tava impossível. Eu falei, cara, eu vou ter que tosar ele. Eu tenho máquina de tosa, né? Porque eu às vezes toso o Loki, né? Quando a gente não tinha achado o pet, eu mesmo fazia. Porque eu sei tosar, fazer a tosa assim, mais ou menos do Schnauzer, né? Porque eu tive Schnauzer muito tempo. Mas o Biuer eu nunca tosei, né? E aí eu falei, cara, eu vou tentar, tipo, colocar um pente alto pra ir diminuindo, né? Vou dar uma cortada, onde tiver ele vai ficar cheio de buraco, mas, né? Melhor do que ele ficar todo embaraçado. Só que aí não tava adiantando, cara, porque o embolo tava bem perto da raiz, sabe? Bem perto da pele. Então eu tive que ir passando mesmo a máquina bem pertinho. Ficou bem baixinho. Só que aí, na verdade, eu achei até que foi uma coisa boa. Porque... Vem cá, Tarzinho. Olha como é que ele ficou. Pera aí, Tarzinho. Vamos te mostrar pra galera. Pera aí. Oh, meu Deus. Vai, câmera. Olha isso daqui. Ai, ficou tão vida, meu filho. Você é bonito de qualquer jeito. Olha aqui. Deixa eu só te mostrar pro pessoal. Ó, ficou bem baixinho, tá vendo? Calma. A cabeça, só que, né, eu tentei não tirar muito. Óbvio que ficou estranho. Só que, por que eu acabei achando que foi bom? Ai, meu Deus, calma aí. Eu queria só mostrar aqui. Pera aí, Tarzinho. Calma aí, deixa eu só mostrar aqui. Ó, dá pra ver? Tem um machucadinho aqui nessa patinha dele. Tava todo embolado de pelo. E aí tava com esse machucado. E ele tem uma parada... Tá parecendo um ratinho. E ele tem uma questão que ele rói muito a patinha, principalmente da frente, e ninguém pode encostar na pata, né? Aí quando eu vi aquele machucado, eu falei, não, melhor realmente, tipo, deixar ele bem baixinho. Por mais que a gente ache bonito ele peludo e tal, eu acho que é melhor pra ele não ter tanto pelo por causa desses problemas que ele tem de pele. E aí também na patinha dele eu tentei tirar bastante, né? Como ele rói muito, tinha umas partes desse meio até que parecia que tinha um pouquinho de fungo. Só que, como eu falei, ele odeia que cheguem perto. A pata traseira já foi difícil. E aí na pata dianteira eu pedi pro meu marido vir segurar ele. Só que, cara, não deu. Ele realmente fica muito irritado. Eu tirei o máximo ali que eu pude, só que eu não consegui tirar, tipo, o pelinho entre os dedinhos e tal, né? Consegui dar uma diminuída bastante assim. Tirei os pelos de cima da unha, mas entre, sabe, as patinhas assim, os dedinhos, não consegui. E ele já tava muito estressado, né, muito tempo. Mas assim, eu acho que a gente vai ter que acabar mantendo ele assim,
Vai ser até bom, porque eu vou levar ele no veterinário, agora que ele tá assim, pra ver, né, se consegue, porque a gente já levou ele pra ver negócio de alergia e tal, e nunca a gente conseguiu resolver, entender realmente o que ele tinha. E aí eu quero ver se a gente consegue agora que ele tá com esse pelo pequenininho, né? E é isso. Hoje, na verdade, eu pretendia acordar e ir pra academia. Só que o que aconteceu? Eu dormi mal essa noite, acordei com uma dor de barriga, aí eu achando, né, que era vontade de ir no banheiro e tal, mas aí eu vi que tava com uma coliquinha. Eu não menstruo e não tenho cólica porque eu coloquei o Implanon, né, no braço. É um implantezinho, né, que aí ele vai liberando o anticoncepcional, né, constantemente no seu corpo, não tem pico, não tem nada. É bom que, cara, ele é muito bom. Eu não tenho cólica, não menstruo. Normalmente sai, sabe, uma sujeirinha assim, mas menstruar mesmo não menstruo. Só que aí, essas últimas semanas, eu, tipo, veio, né, assim, um pouquinho, aquele negócio que normalmente de vez em quando vem, aí foi embora. Aí depois voltou, meio marronzinho assim, aí beleza. Aí voltou, hoje, mais fortinho, e eu tava com cólica, não era dor de barriga, era cólica. E aí, já fiquei chateada, tomei remédio, falei, cara, não vou assim pra academia. E também aí eu lembrei que eu tinha que fazer isso no Thor, falei, não, dá prioridade aí pro cachorro. E é isso, mais um dia, mas semana que vem. Ó, hoje o tempo tá melhor, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, hoje tá bem melhor. Óbvio que ainda tem umas nuvenzinhas mais escuras para lá, não sei se dá para ver muito, mas, né, não tá chovendo. Provavelmente vai chover até o final do dia, mas não tá chovendo e não tá tão frio, né, como fica quando tá tudo fechado o tempo, né. Ainda tem o vento gelado, mas bem mais de boa. Mas aí por causa disso eu resolvi não ir, mas se continuar assim, eu acho que eu vou conseguir ir na semana que vem. Vou tentar amanhã, né? Hoje eu pretendia ir, acabou que eu acordei com cólica e tal. Aí desisti. Vamos ver se amanhã eu consigo. Ou então na segunda, cara, eu vou. Na segunda eu tenho que... Não é possível, cara. Porque é enxaqueca, é cólica, é um monte de coisa. É tempo ruim, é gripe. É complicado, né? Mas não vou desistir. Outra coisa, eu tô tentando marcar uma endocrinologista, né? E, olha que legal. Calma aí, deixa eu sentar aqui, já falo com vocês. Voltei. Então, eu tô tentando marcar um endocrinologista, né? Pra ver, né? Que já tem um tempo aí que eu não faço os exames, né? Tudo. Eu quero um endocrinologista focado aí na parte de obesidade. Pra ver aí, né? Alguma coisa que me ajude, ver se tá tudo certo, né? Com hormônio, essas coisas todas aí. Ver o que dá pra fazer, né? De repente, um remedinho aí, né? Porque tá complicado, né? Ainda mais que eu tô sem né, que era pra eu ter aumentado a dose lá do remédio que ele ia ajudar na compulsão, e tô sem o remédio de compulsão. Eu ia até começar a tomar, tipo, voltar a tomar o que eu tava tomando, mas aí eu pensei, cara, talvez seja melhor ir no endócrino e ver, né? Vai que ele passa algum remédio, alguma coisa pra me ajudar. Um Monjaro da vida, sei lá. Eu já usei um pouquinho de Ozempic. Pra mim, assim, foi ruim porque ele dá muita ânsia, né? E aí eu não conseguia comer nada, só que na época eu tava treinando pesado, então não ia dar certo, tipo, treinar pesado sem comer nada. Agora, como eu não estou treinando pesado, né? Talvez seja uma época boa pra fazer isso. Inclusive, assim, eu tô seguindo uma menina que ela mora aqui em Portugal também, e ela fez tratamento de Monjaro por 1 ano, e agora tá começando o desmame, e cara, assim, ela deu o relato dela lá, ela falou que realmente ajudou muito, ela conseguiu perder 32 quilos, pelo que ela falou. E porque assim, cara, é aquele negócio, né? A gente quando tá assim, você não chegou do dia pra noite assim, então você quer perder do dia pra noite assim. Mas é porque assim, quando a gente não vê nada, a gente se desmotiva. E tipo, não é que a gente vai perder do dia pra noite que é uma parada milagrosa. A gente tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, e o Monjaro vai te ajudar a não ter tanta fome, a não comer tanto. Então, eu acho que com ele acaba tendo um resultado um pouco mais rápido, o que acaba te motivando a continuar, né?
Então, mas eu também não, né, nem sei, eu quero marcar um endócrino para ver o que dá para fazer. E aí, qual que é a questão? A gente até tem um plano de saúde, porque quando o meu marido foi abrir a conta no novo banco, eles meio que empurraram, né? Falaram, tem que escolher algum seguro. Aí ele escolheu o seguro de saúde e colocamos para mim também. Só que a clínica que a gente vai para, tipo, porque a gente só foi no médico para fazer aquela transcrição da receita do Brasil, da nossa neuro, para a receita daqui. Então, só isso que a gente teve que usar, só que lá na clínica eles não aceitam para isso. E é uma clínica aqui pertinho e tal, por isso que a gente preferiu ir nela, mas eles não aceitam. E aí, beleza, né? E aí, a gente também não tem o SNS, porque a gente foi na farmácia que a gente vai, eles falaram que com a provisória eles não conseguem liberar também, então não adiantaria de nada. E aí eu fui tentar marcar, né, um endócrino, eu vi que nessa clínica que a gente faz essa transcrição aí da receita, eles têm endócrino, né? E aí eu até fiz lá a marcação, né, fui tentar fazer online. Aí eu falei, né, tipo, porque não tem assim, quais datas estão disponíveis? Você escolhe e eles vão te responder se está disponível ou não. E aí eu coloquei, tipo, amanhã, né? Isso eu fiz ontem falando que era para tentar ir hoje. E aí sabe o que eles responderam? Então, só tem para julho. Estamos em fevereiro e só tem para julho. E também falaram que com aquele plano lá não aceita, né? Então seria no particular. Aí eu falei, não, obrigada, vou procurar outro. Falei, bom, já que pelo visto, né, não aceita, vou ter que ir no particular, eu vou ver qualquer, então, né? E aí, ó, o Anubis querendo participar. Aí eu fui procurar, você quer o teu... Calma aí, gente, que ele quer o bolsinho dele. Você quer seu bolsinho? Deixa eu colocar teu bolsinho. Vem. Vem. Muito, meu bebê. Pronto, Anubis e seu bolsinho. Ele já se acostumou a ficar no bolsinho. Tem vezes até que, tipo, se eu não tô em casa e meu marido que tá, ele fica procurando o bolsinho no meu marido. Aí o meu marido vai, tem que vir aqui no meu escritório, pega esse negócio e põe pra ele ficar no bolsinho. É muito bonitinho. Tá, mas voltando. Como eu vi que com o plano eu não conseguiria, eu resolvi procurar no particular, né? E aí eu falei, vou então procurar online, né? Porque é melhor. Até porque, tipo assim, eu moro em Setúbal e aí a maioria dos lugares que eu acho é em Lisboa, não é em Setúbal, né? Então, tipo, sem carro, ter que ir lá Falei, vamos procurar online, né? Aí, beleza, comecei a procurar. Achava um, falei, vou marcar. Só que aí para marcar você tinha que se inscrever lá e aí tinha que dar o seu número de cartão cidadão ou o seu número da SNS. E eu não tenho nenhum dos dois, né? Nem autorização de residência, cartão cidadão, SNS, não tenho nada. Aí eu não conseguia. Mas aí eu ainda... Porque, tipo assim, esses eram em clínicas. Eu falei, cara, eu quero tentar, tipo... Sabe o profissional que vai lá, tem seu próprio site, marca e vai direto nele? Eu falei, de repente eu pego um desses, né? Só que aí meu marido, ele tava no trabalho, ele chegou mais ou menos nessa hora. Eu falei, não, que eu tô procurando, né? Expliquei isso tudo que eu expliquei pra vocês, eu expliquei pra eles. E aí ele falou, mas não adianta porque com a receita online você não vai conseguir comprar. Só se tivesse SNS, né? Essas paradas todas. Eu, que legal. Então, eu vou ter que procurar um pessoalmente, né? Sem ser online, que seja particular e que por algum milagre não precise de AR, não precise de SNS, não precise de nada. Então, desejem-me sorte. Ou então, sabe o que eu vou ter que acabar fazendo? O que eu faço com a neuro. Eu vou ter que fazer com alguém no Brasil e marcar aqui com o médico, provavelmente, acho que o mesmo médico que faz, né, o da nossa neuro, porque ele é um clínico geral. Fazer a transformação da receita para a receita daqui. E aí, mais uma vez, eu vou ter que pagar 2 vezes. Então é isso, gente. Tô agora nessa tentativa aí de marcar um endócrino. Se vocês souberem, né, de alguém aqui em Portugal que faça isso, eu agradeço.
Se não souber, eu vou ter que recorrer ao Brasil. Bom, essas foram as novidades de hoje. Então, já sabem aí, se gostaram, deixem o gostei, ativem o sininho, compartilhem e até o próximo.